Boa tarde, galera. Professor Milton na área, mais uma aula aí da disciplina de eletivas, tá? Nosso curso aí nesse segundo semestre vai tratar a respeito aí da ética, né, da moral, do direito, das questões aí de sermos cidadãos, né, e cidadãs mais responsáveis aí em nosso cotidiano, né? É importante no momento em que estamos vivendo refletirmos aí sobre as questões que envolvem o nosso comportamento e a nossa relação com os outros indivíduos aí que compõem a nossa sociedade. Aqui, né, o livro utilizado para esta aula, o livro Fundamentos da Filosofia, no qual eu já mandei aí o arquivo a vocês, tá, em PDF, para que vocês possam ter o acesso aí aos textos que estão disponibilizados no livro e que eu reproduzi aí nos slides para essa aula, tá? Então, é o livro aqui do professor Gilberto Cotrim e da professora Mirna Fernandes, tá? Então, vamos seguindo aí com a nossa aula. Aqui nós vamos ver a questão da moral e do direito, ok? Então, uma pergunta, como diz o texto aqui, é a seguinte: você pensa nesse mundo e vê a questão das normas morais, tá? E normas jurídicas, né? Na aula passada eu falei a vocês que tudo que existe no mundo, todas as regras que existem no mundo, elas são frutos das normas. Essas normas podem ser escritas ou podem ser normas que estão nos costumes, ok? Ou elas são escritas ou elas estão nos costumes, elas são passadas aí de tradição em tradição, de cultura para cultura, ou elas foram feitas aí, como diz lá o John Locke, eu já disse isso a vocês em outras aulas, a partir do direito positivo, né? A partir do momento em que nós, seres humanos, criamos leis para regular os comportamentos na sociedade. Okay? Então, a grosso modo, seria isso. Então, nós, como diz o texto aqui, teremos o quê? Que as normas morais e as normas jurídicas, elas são estabelecidas pelos membros da sociedade. E que ambas, né, têm como destinação, como objetivo, regular essas relações. Nós vamos ver aí alguns aspectos comuns e algumas diferenças entre as normas, tá? Então, vamos lá. Ambas vão se apresentar como imperativo. O que é o imperativo, tá? É que elas devem ser seguidas por todos. Quando nós falamos em imperativo, Kant vai trabalhar lá com os imperativos categóricos, tá? É a ideia de que eu e todas as pessoas devemos fazer determinada prática, determinada ação. 2. Buscam propor, por meio de normas, uma convivência melhor entre os indivíduos. Ou seja, sabe aquelas regras de convivência que nós propomos para vocês lá na sala de aula no início do ano? Isto são essas regras de convivência melhor, tá? Nós vamos estabelecer aí limites para as nossas ações. Porque no mundo em que nós vivemos, um mundo democrático, não fazemos aquilo que queremos, mas sim aquilo que é permitido pela lei, pelas normas da escola, pela Constituição, pelas regras das nossas casas, enfim. Então, as normas vão estabelecer essa vivência melhor, tá? Outro ponto importante que a gente precisa destacar aqui e guardar bem. Elas são orientadas por meio dos valores culturais que são próprios de cada sociedade, ok? Então, cada sociedade, de acordo com seus valores, vai determinar aí os seus valores e suas normas, ok? É claro que hoje, a partir aí, principalmente, né, da década de 40, ali final da década de 40 do século passado, nós tivemos aí a brilhante Declaração dos Direitos Humanos, que vai estabelecer aí, de certa forma, né, regras que têm valor universal, independente da cultura, né, regras que devem ser respeitadas aí pela individualidade, respeitada pelo
critério de nacionalidade, gênero, raça, enfim, tá? Nós devemos aí respeitar isso. E ela tem um caráter histórico, ou seja, ela vai mudar de acordo com as transformações históricos sociais que ocorrem nas sociedades. Não só de forma territorial ali no local, né, no país, na cidade, mas no mundo em geral, ok? O avanço vai mudar, as regras de convivência vão mudar conforme aí a mudança dos tempos e dos valores e das tecnologias também, né? Hoje nós temos aí a ética das redes sociais também, além de outras e normas específicas que regulam o que nós devemos postar, falar e publicar no meio dessas redes sociais. Então, vamos lá, né? As normas morais, como diz o texto, são seguidas a partir das convicções de cada pessoa e do grupo social ao qual ela pertence. Enquanto as normas jurídicas, tá? Elas vão ser definidas a partir do quê? De uma punição da lei, por uma punição da Constituição, seja ela, né? Estadual, municipal, federal, você tem lá as normas do município, do estado, do país, mas todas elas sobre, né, a tutela aí da Constituição da República Federativa. Ou seja, as punições serão determinadas pelo Estado, pelo governo, em caso de desobediência. No caso de um grupo social, de uma família, isso vai ser determinado aí pelos responsáveis, no caso o pai, o irmão mais velho, a mãe, enfim, tá? Eles serão ali os responsáveis por colocarem essa determinação. Uma punição no campo do direito vai estar prevista, como diz o texto, na legislação, na lei, não na vontade individual. Essa lei é discutida, é debatida, tá? Lá no poder legislativo, no poder judiciário, enfim, e isso vai virar lei e ela vai ser posta como uma consciência moral, ok? Então, aquele que desrespeitar, infringir a lei, será punido pela mesma com sua severidade, ok? A esfera moral ela é mais ampla, tá? Porque ela vai aí abranger, ela vai carregar mais aspectos da vida humana. Então, ela vai se restringir a determinadas questões de valores, de costumes, de cultura, enfim, ok? Mas a esfera penal da legislação vai ser baseada pura e simplesmente na lei, ok? A esfera moral ela vai ter esse grau de amplitude maior. Continuando lá sobre as normas morais, tá? E as influências que elas trazem, elas vão trazer aí as condutas sociais, o direito do costume, tá? Toda a história aí que o indivíduo vive, ok? Então, a moral ela é traduzida aí a partir de um código formal, tá? Enquanto o direito ele vai ser estabelecido pelas leis do Estado, ok? E por suas determinações. Aqui nós temos aqui a representação, tá, da estátua que representa aí a justiça. Peço que vocês leiam aqui, tá, lá no livro, no PDF do livro que eu enviei a vocês. Vocês vão fazer a leitura, vão fazer a observação da imagem aqui e vão responder uma questão, tá, para que vocês possam ser avaliados aí. Então, observe que ela tem a balança aqui, né? Ela tem uma espada, ela tem ali os olhos vendados, né? Ela está representada no corpo de uma mulher. Então vocês vão aí observar essa imagem, vão realizar uma atividade de acordo com as orientações que serão dadas agora. Então, vocês vão observar aí os detalhes da estátua, é mostrada ali no slide anterior, e que vocês têm acesso ao livro que eu enviei a vocês. Vocês vão destacar os elementos simbólicos que, na sua interpretação, naquilo que você percebeu, configuram, definem a ideia de justiça. Vocês vão justificar cada um deles, tá? Vocês têm aí os critérios de justiça, né? De não olhar a condição social,
não olhar a raça, não olhar o sexo, não olhar a questão econômica, né? O balanço, a retidão, várias coisas, e vocês vão explicar o que cada um deles representa, tá? E aqui a diferença, né, entre a norma jurídica e a norma moral é que na norma jurídica o Estado tem o poder da coerção, ou como diz aqui, da coercibilidade. O que é coercibilidade, galera? Coercibilidade é o poder que o Estado tem de utilizar da força da lei, da força policial, da força do exército, enfim, das forças armadas para fazer o cumprimento da lei, tá? Então, para que o grupo social tenha segurança numa norma jurídica, na norma do Estado, por meio da lei, o Estado pode utilizar da força para trazer aí a paz social. Tá? Então, em determinados momentos, quando necessário, o Estado pode usar do aparato da força para manter aí o que é chamado por muitos como lei e ordem. Tá? Então, peço a vocês que compartilhem os vídeos, acompanhem as aulas e até a próxima aula.